Olá, hoje o nosso papo com o especialista é com a ginecologista Ana Bimbato e o tema que nós vamos abordar é a respeito do DIU. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Então, a primeira coisa que eu acredito que seja importante é conceituar o que vem a ser DIU. DIU significa dispositivo intrauterino. É um dispositivo utilizado para prevenção de gravidez. A gente coloca dentro do útero o dispositivo e ele previne que você engravide. E qual seria a principal vantagem dele em relação aos anticoncepcionais mais tradicionais? A grande vantagem, principal vantagem, é você não precisar tomar, por exemplo, anticoncepcional todo dia. Também não correr risco de usar um preservativo, o preservativo estourar. É um dispositivo muito seguro e muito prático. É apenas uma ida ao consultório, né? No caso, já fica resolvido, não tem aquela possibilidade de esquecimento, que às vezes acontece também, né? Isso mesmo. E há um crescimento na procura das mulheres por esse tipo de contraceptivo? Eu tenho observado um crescimento da procura das pacientes pelo DIU, porque a vida da mulher hoje é muito corrida e muitas querem também se livrar do anticoncepcional, não ficar tomando anticoncepcional todo dia, observam que tem uma diminuição do desejo sexual, aparecimento de varizes, então essa procura tem aumentado todos os dias. Então, no caso do DIU, esse tipo de efeito, ele é menos observado? É menos observado. A gente tem menos contraindicações para o DIU do que para o anticoncepcional oral, por exemplo. E quais os tipos de DIU disponíveis? Atualmente, nós temos dois tipos de DIU. O DIU com hormônio, que ele libera hormônio dentro do útero por um prazo de 5 anos. Esse DIU, ele tem uma característica de não deixar a menstruação vir. Então, a partir do momento que coloca, ou ele reduz a menstruação muito, ou ela não vem. O outro tipo de DIU é o DIU não hormonal. Esse DIU existem dois tipos, o DIU de cobre e o DIU de cobre com prata. Você mantém a menstruação por 10 ou 5 anos e ela vem um pouco mais intensa do que viria sem. Era a pergunta que eu ia fazer, se há um aumento do fluxo menstrual com as mulheres que utilizam esse recurso contraceptivo, ou seja, usam o DIU. Então, esse aumento, ele tem a ver com o tipo de DIU que a pessoa vai usar. Isso então, mesmo. pode acontecer de aumentar, como também pode acontecer de diminuir ou nem menstruar. Isso mesmo. Nesse caso, a gente avalia qual é a necessidade da paciente. Se tem uma paciente que menstrua muito, o indicado é que ela coloque o DIU hormonal. Se o fluxo não é muito intenso e ela não se incomoda, pode ser colocado o DIU de cobre ou o DIU de prata. Em termos de efetividade, ambos são semelhantes, de contracepção. O DIU é considerado hoje o método mais eficaz, tirando os métodos irreversíveis, né? A laqueadura ou a vasectomia. Mas, na verdade, tem muita gente que acha que o DIU não é eficiente, tanto quanto a pílula. Mas, para você ter uma ideia, a taxa de falha da pílula é de aproximadamente 8%. E do DIU é 0,2% a 0,5%. Então, existe a possibilidade da pessoa engravidar, que é uma pergunta também frequente, né? Mas ela é infinitamente menor do que a própria anticoncepcional tradicional. Isso. Porque o anticoncepcional, a gente tem aquela coisa de esquecer a pílula, tomar um antibiótico porque teve alguma doença, e isso tudo interfere na eficácia. E com relação à restrição, existe algum tipo de mulher que é contraindicado a utilização do DIU? A gente tem algumas contraindicações, por exemplo, pacientes que têm grandes miomas dentro da cavidade do útero, pacientes que têm câncer, pacientes que têm alguma infecção ginecológica não podem colocar DIU até realizar um tratamento adequado. Então, ao pensar nessa hipótese, obviamente a pessoa já está acompanhada por um ginecologista, ela vai fazer essa análise e ver a viabilidade de optar pelo DIU, né? E isso tem crescido, como a senhora abordou no início, né? E para colocar o DIU, como que é na prática ali? Então, primeiro a gente precisa fazer o exame preventivo, o Papa Nicolau, é muito importante para detectar qualquer infecção, né? E é muito
muito simples, ele pode ser feito no consultório mesmo. Não há necessidade de uma internação, um centro cirúrgico? Salvo alguns casos bem específicos, a gente precisa ir para o centro cirúrgico, mas a maioria das pacientes consegue colocar no consultório. No consultório mesmo, né? No caso, então, a senhora falou no início, a duração, quanto tempo ela tem que trocar, como que funciona? Isso vai depender muito do tipo do DIU. DIU, né? O DIU hormonal atualmente aqui no Brasil, o que a gente tem disponível, dura 5 anos. O DIU de cobre tradicional dura 10 anos. Então é muito prático, você coloca hoje e vai tirar daqui a 10 anos, né? É perfeito, realmente é um avanço aí, né, na prática da mulher, né? Então, assim, acho que a questão do DIU pode realmente ser levada em consideração a análise da mulher como uma viabilidade, porque realmente não tem mistérios e garante uma contracepção, né? Que eu acho que isso é o mais importante. E é prático, né, assessora? Hoje em dia a mulher procura pela praticidade. É verdade. Né? Tem mais alguma observação que a senhora gostaria de falar a respeito do DIU? Se tem algum outro tipo de efeito colateral ou não? O que é muito importante, que eu converso bastante com os pacientes, é que a partir do momento que você coloca o DIU, você tem que ter um certo cuidado, né? Então não pode faltar a consulta anual com o ginecologista, fazer uma ultrassonografia, ver se o DIU está lá no lugar direitinho, para você ter aquela eficácia garantida, né? Se o DIU estiver fora do lugar, há tempo do ginecologista intervir antes que aconteça alguma coisa. Possivelmente esse deve ser o motivo dos percentuais de insucesso, né? A falta de acompanhamento, né? Isso mesmo. Doutora, muito obrigada pelas informações. Eu acho que atende a expectativa das mulheres que querem saber um pouco mais para pensar na opção do DIU como um método contraceptivo. É isso? Muito obrigada.